a série que denominamos A Saga do Frigorífico Vacariense 1964 ao 1997. O frigorífico vacariense nos campos de cima da serra e o milagre brasileiro. Então, estamos iniciando essa série que compreende uma série de capítulos e que está ambientada nos campos de cima da serra. Essa série está sendo apresentada tendo como base a dissertação de mestrado realizada na Universidade de Passo Fundo a partir do ano 2005. Essa pesquisa envolveu muito trabalho, muita dedicação, o auxílio de algumas pessoas, a permissão de algumas pessoas para que ela acontecesse, né? E hoje fico muito feliz em fazer esse documentário que estava previsto já na minha pesquisa, mas que na época não conseguimos fazer. Então, agora nós estamos realizando um desejo, né? Um sonho, né? Que seria de fazer o documentário a partir de toda a documentação que nós consultamos, que nós manuseamos, escrevemos e reescrevemos essa dissertação com a orientação do professor, doutor, pós-doutor, né, em História, na Itália, o PhD João Carlos Tedesco. João Carlos Tedesco foi o orientador desta pesquisa. Mas gostaria de dizer para vocês, em primeira mão, né, que esse projeto, ele nasceu na Unicinos e nasceu de uma forma muito natural e no qual eu me engajei e participei do início ao fim, tendo diversas funções, tanto de fotografia, né? Eu fotografei todas as instalações e todos os entrevistados, eu mesma, com uma Pentax, uma máquina analógica considerada excelente para a época, e eu fiz tudo em filme preto e branco na Pentax, justamente para documentar historicamente, porque o filme analógico preto e branco ele dura até 100 anos. Por isso que eu fotografei em uma Pentax analógica, né? E na época eu não tinha ainda uma máquina digital. Bom, quanto à Pentax, né, é uma Pentax K1000, uma Pentax K1000 que eu utilizei. E eu fiz a fotografia preto e branco nas instalações do frigorífico, mas as filmagens são coloridas, feitas pelo Foto Martins, as filmagens. E as fotos dos entrevistados eu fiz tanto com a Pentax K1000 em preto e branco, como fiz colorida também com uma máquina digital, que aí eu vim adquirir uma máquina digital, fotográfica digital, e aí eu gravei algumas entrevistas com a máquina digital e fotografei também, né? A entrevista do senhor Armito foi feita em Porto Alegre. Eu aluguei uma filmadora e levei a Porto Alegre. Eu fui sozinha a Porto Alegre de ônibus
e fiz uma entrevista com ele que, entre tudo, né, preparação, conversa, tudo mais, eu estive assim umas 3 horas entrevistando o senhor Armito, né, que foi gravado, dá menos de 3 horas de entrevista, mas é uma entrevista bem longa, e essa entrevista eu pretendo fatiá-la ao longo dos capítulos. Cada capítulo ele vai ter alguma ideia, né, que ele passou, depoimento, né, o seu depoimento sobre determinado assunto. Vai aparecer vídeos, então, em todos os capítulos, provavelmente em todos os capítulos terá algum vídeo do senhor Armito. Mas essa pesquisa, essa série que nós estamos montando, terão várias pessoas foram entrevistadas, né? Tem várias pessoas, a participação de várias pessoas entrevistadas. E a outra coisa que eu queria deixar claro também é que as pessoas entrevistadas, elas me forneceram um documento na época, me autorizando a utilizar a imagem, tanto para livro como para documentário. Na época eu já previa que ia fazer um documentário, eu não sabia quando que ia utilizar esse material e fazer o documentário, mas eu já previa que sairia um documentário. Então, no documento, eu coloquei que era livro e documentário, tá? Então, tudo é devidamente autorizado, tá? E para garantir, como o senhor Armito veio a falecer, eu peguei um novo documento, renovei o documento com a senhora Vera Bart dos Santos, que é a esposa do senhor Armito, certo? Milagre brasileiro, a primeira coisa que as pessoas me perguntam. E ali embaixo tem um trinômio, né, que é família, trabalho e progresso. Bom, por que milagre brasileiro? Milagre brasileiro porque como foi chamado o período da ditadura militar no Brasil, ele ficou com uma denominação de o milagre brasileiro. É um período assim que aparentemente teve muito progresso, mas sem endividamento, não, houve endividamento para ver esse progresso, né? Então, assim, tudo foram flores na ditadura militar? Não, de forma alguma. Houveram coisas positivas, sim, houve muitas coisas positivas, mas também houve muitas dores e muitos percalços na ditadura militar. Então, assim, eu já gostaria de me desculpar se alguém influenciado por esse livro que eu escrevi, que eu publiquei, a edição dele foi, vamos até confirmar aqui, porque faz tanto tempo, né? Em 2010, para a editora Méritos de Passo Fundo, né? Então, ela foi... Esse livro foi editado em 2010 pela editora Méritos, né? A autora sou eu, é com base na minha dissertação de mestrado. Houve pessoas que duvidaram que tenha sido eu que escrevi, mas sim, fui eu que escrevi, do início ao fim, né? Na época, eu comprei um equipamento especialmente para fazer o mestrado. Esse equipamento foi patrocinado pelo aquilo que eu recebi, o valor que eu recebi de herança da minha mãe. Então, eu investi numa super máquina que na época era a placa Asus, né? Agorizada, assim, eu fui me informar com esse pessoal que lidava com informática. Qual é a melhor máquina para mim investir para fazer um trabalho grandioso? E realmente esse trabalho é muito grandioso, né? É uma pesquisa que foi imensa e que até assim, quando eu participei da seleção para o mestrado na UPF de Passo Fundo, foi assim, eu percebi que os professores ficaram com um pouco de medo. Eu consegui passar na seleção,
mas eu acredito que eles acharam um trabalho muito complexo para uma mulher, de repente, né? Não sei se havia esse medo, né? De repente, pô, essa mulher traz aqui um projeto tão complexo, né? Estudar um frigorífico tão grande, um frigorífico SA, que foi exportador para o mercado comum europeu, para a Arábia também, né? Para os povos árabes, ela exportou carne, né? Essa empresa. E então era um projeto tão grandioso que eu acredito que realmente as pessoas ficaram com medo, mas aceitaram o desafio, né? Primeiramente eu entrei, né, no mestrado e depois foi toda uma luta, né, para conseguir a pessoa para orientar a pesquisa, né? Porque essa não era uma pesquisa qualquer. Era uma pesquisa que envolvia um volume imenso. Para vocês terem uma ideia, o acervo documental do Friva são 1.800 caixas de arquivo morto que encontram-se depositadas na Unicinos. Por falta, né, também outra coisa, outra pergunta que surge, mas tu não tentou deixar aqui? Várias vezes tentei deixar aqui em Vacaria essa documentação. Procurei a Universidade de Caxias do Sul, ela não dispunha de espaço na época e nem atualmente, porque eu tentei trazer de volta esse acervo documental, que são 1.800 caixas de documentos. Eu acredito que é um dos maiores, se não o maior, arquivo empresarial do Brasil, pelo menos do Brasil. 1.800 caixas, imaginem, de arquivo morto, de documentos do Frigorífico Vacariense SA, uma empresa imensa que exportou carne, que também produziu muito aqui para o mercado interno, primeiramente, participou da distribuição de carne via Cobal, Companhia Brasileira de Alimentos, né, que era um órgão, a Cobal era um órgão do governo militar, o qual era utilizado para distribuir carne para todo o Brasil, para todo o Brasil. Então, todos os frigoríficos brasileiros faziam parte, né, de uma organização interna de distribuição da carne. Então, o governo comprava toda a carne e distribuía aqui dentro do país, né? Bom, também tem pessoas que vão dizer, por isso que deu certo o frigorífico, já tinha comprador certo. Não é bem assim, né? Não é bem assim. Vocês vão se dar conta como surgiu esse projeto do Friva aqui nos Campos de Cima da Serra. Porque outra pergunta que se faz, inclusive eu me fiz também, como é que um frigorífico dessas proporções foi construído nos Campos de Cima da Serra, numa cidade de interior, tão longínqua? Por quê? Né? Isso foi uma das questões do meu projeto de pesquisa, e que foi muito bem respondida, e a qual eu me dei conta que havia uma logística fantástica aqui. Haviam todas as condições. Havia um estoque mínimo de gado, que era bastante para a vacaria, mas para o porte do frigorífico ainda não, digamos assim, não era absorvido por toda a capacidade do frigorífico. Então, ele precisava trazer mais gado da fronteira sul do estado, via a rodovia, aliás, a ferrovia, né? Via ferrovia, que passava na parte de trás do Friva, nos fundos do Friva, passava a ferrovia. E à frente do Friva passava, e ainda passa, só que agora é um outro estabelecimento, né? Essa massa falida foi vendida, hoje onde se encontra a vinícola campestre, né, da Serra. É um local assim privilegiado, estava em frente a uma BR-116, né?
que podia levar, né, até o porto de Itajaí, né, a carne congelada em caminhões frigoríficos, né? E nos fundos, por onde chegava o gado, via a ferrovia, né? Então, ao longo dessa série, vocês vão se dar conta da importância que o Friva teve para o município. Por que surgiu o frigorífico aqui nesses campos de cima da serra, né? Um lugar onde atualmente bomba o agronegócio e sempre teve agronegócio, só que na época a gente não chamava de agronegócio. Na época a gente dizia, primeiramente, era a criação de gado, né? Primeiramente era pecuária em Vacaria, né? Tanto é que o nome Vacaria, né, é originário da pecuária, da atividade pecuária, né, que iniciou quando os jesuítas trouxeram 80 mil cabeças dos 7 povos das missões para guardar, né, aqui em cima da serra, nesse local, que era um verdadeiro depósito de gado que foi feito pelos jesuítas. Porque lá nos 7 povos das missões, eles sofriam muitos ataques, eram muito frequentemente, era levado uma boa parte do gado deles, né, por aventureiros, né, que chegavam na região e acabavam, toda sorte de aventureiros, né, porque eles estavam lá para catequizar os índios. Havia todo um relacionamento com os indígenas, né, e eles criavam gado, inclusive para todos poderem se manter, né, que é um alimento muito importante até hoje para nós, né. Hoje nós temos pessoas que não comem carne, que são vegetarianos ou são veganos, mas na época era o principal alimento a carne, com certeza, né? E a gente sabe que ela é detentora de proteínas, né? E são proteínas e sais minerais e ferro, enfim, necessários, né, à nossa saúde. Hoje a gente encontrou outras opções, né, vegetarianas ou veganas, né, mas enfim, isso não vem ao caso. Na época, a carne era considerado o principal alimento e talvez por isso o governo militar organizou de uma forma que não faltasse carne no mercado brasileiro, porque o modelo econômico também era outro na época, né? O modelo econômico era o nacional desenvolvimentismo, que se originou do keynesianismo. O keynesianismo é um modelo econômico que surgiu na Inglaterra, que John Maynard Keynes, britânico, fez esse modelo econômico para recuperar a Europa. E o Brasil estudou esse modelo e transformou no nacional desenvolvimentismo, que durante essa série vocês vão conhecer vários autores que não são best-sellers, não estão assim divulgados como tantos autores aí que escrevem best-sellers, né? Por quê? Porque quando se fala em economia, em história, em política, não é como escrever um best-seller, né? As pessoas acham chato falar sobre política, ler sobre política, sobre economia, né? Então, o que acontece? Não é tão vendido os livros de história, de economia, de política, como romances, como biografias, como histórias, contos, né? Então, como aventuras, ficção científica, isso vende muito mais fácil, porque é uma diversão para as pessoas, né? E o tema história é um tema que merece uma reflexão, né? Então, assim, ele é um tema mais pesado. Por quê? Porque ele vai entrar
mostrar estatísticas, vai acabar entrando matemática, vai acabar entrando os numerários, né? A pessoa vai ter que fazer um esforço para entender, para pensar, porque é mais complexo, né? Então, a nossa proposta, nesse momento, agora, nós vamos passar a mostrar as instalações do Friva. E eu fiz uma ediçãozinha nesse vídeo que foi feito original, né? Vocês vão ver ali que eu estou ali bem mais jovem do que agora, claro. E que eu vou orientando, né? Quem fez a filmagem das instalações foi o Foto Martins, o senhor. Enquanto eu fotografava com uma Pentax, ele ia filmando e eu ia orientando, né? Digamos assim, dirigindo como eu gostaria que fosse, né? O que ele teria que filmar, enfim, né? E nós dois fizemos esse trabalho que foi maravilhoso, que está aí, conseguimos recuperar. Foi o seu Martins que recuperou as fitas, eu tinha tudo em fita de videocassete. Ele limpou essas fitas que estavam mofas e ele transformou em DVD para que eu pudesse editá-las e transformar nesse capítulo que é o primeiro capítulo da saga do frigorífico vacariense, 1964 a 1997. Esses primeiros capítulos se referem a essa época, mas claro que depois ele também vai falar de 1964 a 1985 é o período da ditadura militar. A partir de 1986 a 1997 vai passar para o período da globalização, né? Onde o Brasil entra nesse movimento da globalização que transformou a economia numa economia global, não mais uma economia do próprio país, né? Digamos assim, interiorizada dentro do país, né? O mercado se expande e não é mais só aquela exportação controlada que existia. Que a exportação, vocês vão ver também o depoimento do senhor Armito Pereira dos Santos, que foi o maior acionista do Friva, que foi a pessoa que iniciou, né, com o projeto. O projeto nasceu em Porto Alegre, ele foi convidado a participar e a partir dali ele comprou essa ideia, comprou no sentido de gostar da ideia, de se apaixonar pela ideia, porque ele era um grande empreendedor. O senhor Armito, ele já tinha empresas, ele tinha um frigorífico em Farroupilha e ele tinha uma empresa de ônibus em Caxias do Sul. Ele já tinha negócios antes do Friva, ele era um empreendedor já. E ele era uma pessoa que tinha uma visão incrível. Quando ele veio, foi convidado para visitar onde seria instalado o frigorífico, ele se apaixonou pelo projeto, porque ele viu que tinha a logística perfeita, que tinha todas as condições de dar certo. E foi essa ideia que ele encampou e ele lutou até o fim dos seus dias para reabrir esse frigorífico, após ele ter falido. Ele lutou até o fim pela reabertura. Ele nunca pensou em falir o frigorífico, ele nunca teve a ideia de quebrar o frigorífico, ele nunca passou pela ideia dele de dar um golpe no frigorífico. O frigorífico ele era o maior acionista, mas na verdade era toda a família dele. Quando os primeiros sócios desistiram porque viram que a empreitada era muito grande, ele colocou toda a família dele de sócio para continuar a SA. E ele era o sócio majoritário, mas todos os familiares que ele pôde colocar para continuar a razão social, Friva SA, ele colocou. E aí ele encampou esse projeto e foi ele que tocou e deu muito certo esse projeto. Gostaria de quebrar muitos mitos aqui e gostaria de expandir a mentalidade das pessoas que querem assistir a essa história.
Aqui, se você se propõe a conhecer a verdade, se você se propõe a conhecer uma história farta de documentação, muito bem documentada, com todas as provas, farta de provas, né? Se você se propõe a conhecer uma história real, né? Vai dar um pouquinho de trabalho, você vai se cansar um pouquinho, mas são vários capítulos, né? Nós não queremos deixar muito grande o capítulo. Então, assim, ó, a partir de agora é apresentado para vocês a identificação do projeto e a identificação do objeto de estudos. Porque o objeto de estudos é o frigorífico vacariense. Então, você vendo as instalações, você vai entender do que se trata, da grandiosidade que era essa empresa, esse projeto. Era de uma grandiosidade, porque empregou muitas pessoas, né? Família, trabalho e progresso. Por quê? Porque muitas famílias trabalharam no frigorífico, como a família Noia, por exemplo, que somente a mulher, não trabalhou, né? Da família Noia, somente a filha, a Cristina, não trabalhou, e a sua mãe. Todos os rapazes, o pai e os filhos, trabalharam no frigorífico vacariense. E outras famílias também, por quê? Porque o senhor Armito, ele teve uma política de admissão para tornar viável, né, ter mão de obra trabalhando no frigorífico, uma mão de obra especializada que eles tiveram que treinar. Ele achou melhor admitir famílias, porque estando a família trabalhando, criava um laço com a empresa. Todos estando ali trabalhando, se sentindo seguros, tendo transporte, tendo alimentação, tendo uniformes adequados, tendo higienização, as pessoas iam se sentir bem e iriam trabalhar bem. E isso funcionou por 20 anos. Não foi pouco, né? Muito bem, então passamos a descrever o objeto de estudos Frigorífico Vacariense S.A. Universidade de Passo Fundo. Coordenação de pós-graduação. Curso Pós-graduação estrito sensu, mestrado em História. Área de concentração, História Regional. Linha de pesquisa, Espaço, Economia e Sociedade. Tema: o modelo econômico keynesiano, o governo militar brasileiro e o frigorífico vacariense S.A. Pré-projeto de pesquisa. Na economia do Rio Grande do Sul. É necessário salientar que a linha de pesquisa Espaço, Economia e Sociedade foi escolhida a partir do contexto em que está inserido o objeto de estudos, tratando-se de um estudo sobre história econômica, cujo objeto de estudos é uma empresa, através da qual pretende-se analisar as várias nuances em relação ao espaço e à sociedade. O frigorífico Vacariense S.A. foi fundado no ano de 1966, aos 8 dias do mês de março, na cidade de Porto Alegre, capital do estado do Rio Grande do Sul, de acordo com o Diário Oficial de 19 de março de 1966. Porém, sua unidade industrial foi instalada na cidade de Vacaria, região nordeste do Rio Grande do Sul, havendo na capital somente um escritório para transações do bovino em grande escala, corte e refrigeração para comercialização, inicialmente para o mercado interno brasileiro e posteriormente para a exportação,
chegando a exportar para o mercado comum europeu na década de 80 e início dos anos 90. Nós temos como foco de reflexão, através desse objeto de estudo, a gênese da industrialização e seus desdobramentos, cuja tradução maior na história econômica brasileira foi o golpe de Estado de 1964, de acordo com o texto A Vertebralização do Saber Histórico, de João Fragoso de Manolo Florentino, citado à página 41. Através desse projeto, busca-se uma reflexão sobre as conjunturas e estruturas econômicas a partir de um novo eixo temático, história empresarial com a utilização de novas metodologias e procedimentos, em uma ação interdisciplinar entre as várias teorias da microhistória, quais sejam elas a história empresarial, a história oral e a história e imagem. A partir do conceito de Ciro Flammarion Cardoso, esse trabalho pretende analisar uma unidade de produção, estudando a estrutura social na qual se insere, considerando as relações internas entre o sistema econômico de uma sociedade e sua estrutura social. Muito bem, então, sob este viés, nosso trabalho detém grande potencial de informações, já que temos acesso a toda esta gama de documentos da empresa em questão, o qual nos permite adentrar sem medo por esta área de história empresarial, pois que está atalhado para isso. Nós faremos agora uma descrição, através da filmagem e da fotografia, das instalações do Frigorífico Vacariense S.A., importante empresa que por 2 décadas forneceu em torno de 600 empregos diretos para a vacaria, movimentou a economia, foi um marco do início da pecuária e um marco também do final da pecuária como atividade principal para a vacaria. Gado na entrada, né? E cabeça de carne também, assim, quando a carne já está embalada e encaixotada, tudo para exportação. Então, assim, é a balança que pesa mais o controle da entrada e saída de carne. Até quantos quilos, mais ou menos? É 36 mil quilos, ela pesa 36. Faz mal, senhor, aparecer no filme, é bom, é a história oral, né? É pouca, Essa foi a primeira caldeira que quando o frigorífico iniciou, né? Então foi a pioneira, né? Quando o frigorífico começou a trabalhar, foi a primeira caldeira que estava em operação. É utilizado na fábrica, a caldeira? É que ela funciona para esquentar a água, né? Então aqui nós vamos entrar agora na sala de máquinas do Friva. De máquinas do Friva, né? O que essas máquinas aqui, elas funcionam como? Para que servir? Essa aqui é para fazer esfriar as câmeras, né? Ela trabalha na alta e na baixa. Ela faz o congelamento Precisava toda essa sala aqui, hoje em dia seria diferente.
gado tem doença, não, né? A carne. Tá saindo. As carcaças para aquela pastelina. Aqui a bata tem. Quase igual aquela, sabe, do gato, né? Interessante, sala antiga de desossa. Estrada assim.
bem antiga. Nós fazíamos assim, a gente ia filmar ele explicando, para não ficar uma coisa muito, né, vazia, né? Então esse setor aqui que o senhor trabalha hoje, sim. Isso aqui, ó, o senhor pode focar. É o nosso material de trabalho que monta vai ser feito todo o levantamento estatístico da pesquisa. Todo o levantamento estatístico da pesquisa vai ser feito nesses diários de contabilidade. Não é fácil, é bastante coisa. Aqui, deixa eu mostrar para ele o computador. Para mostrar a era dessa área. Esses arquivos aqui eu gostaria de descrever. Aqui as pastas de exportação. Gostaria que o senhor mostrasse a quantidade. Dizer alguns países para onde o trigo. Argentina, Alemanha, Argélia, Bélgica, África, Curaçao, Las Palmas. Então são toda documentação que foi exportada. Talvez a gente faça algum. Esse é um livro, então, o Frigorífico Vacariense nos Campos de Cima da Serra, O Milagre Brasileiro. E o Milagre Brasileiro, 1964-1997. A editora Méritos de Passo Fundo foi quem fez a edição do livro. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam, né, de se inscrever no meu canal, de acionar o sininho para as notificações. Acompanhem a saga do Frigorífico Vacariense S.A. É uma história instigante, é uma história muito interessante e vai promover um conhecimento mais aprofundado da história de vacaria do estado do Rio Grande do Sul e do Brasil. Porque todos os territórios estão interligados, né, por várias conexões, né? Atualmente, com a globalização, todos estão interligados por mídias, né? Existe uma rede internacional de computadores, né? Existem satélites que promovem toda essa interligação planetária,
né? Então, Vacaria não está descolado do Brasil e nem do mundo, nem do estado do Rio Grande do Sul. Vacaria, embora esteja no interior e seja uma cidade com poucos habitantes, perto dos 70 mil habitantes, né? Mas ela é um município muito próspero. Ela tem a sua atividade principal é o agronegócio. A Vacaria tem a tradição de ter a agropecuária como sua atividade principal. Nós temos também a atividade de transporte rodoviário que é muito importante para a Vacaria, porque é como nós escoamos a produção do agronegócio para o porto de Itajaí e o porto do Rio Grande, né? Então, nós estamos localizados numa logística muito privilegiada. E foi isso que trouxe a construção do frigorífico vacariense para os campos de cima da serra. Além de ter uma boa parte da matéria-prima, que era a criação de gado bovino, que era a matéria-prima do frigorífico, a matéria-prima principal, embora também fizesse abates de ovinos, né, o bovino era a principal matéria-prima. E nós tínhamos em abundância em Vacaria. Mas como era um frigorífico de grandes proporções, era necessário trazer da fronteira sul mais gado, né? Bom, vocês vão acompanhar todos esses detalhes nessa série, né? A saga do frigorífico vacariense. O canal História Legal é um canal que está comprometido com a verdade. Nós só contaremos histórias aqui no canal História Legal, aquela história que foi amplamente documentada, checada, né, onde foi muito pesquisado, muito bem comprovado, né? O nosso comprometimento é com a verdade, né? Então é uma história comprometida com a verdade, farta de provas. O frigorífico vacariense tem um acervo de 1.800 caixas de arquivo morto depositados na Unicinos, os quais nós gostaríamos de trazer para o município de Vacaria. Mas para isso nós temos que ter um arquivo histórico de grandes proporções. Não pode ser apenas uma salinha, não pode ter umidade, tem que estar, é um grande projeto. É um grande projeto que Vacaria faz jus, né? Então, desde esse primeiro vídeo aqui, eu gostaria de me comprometer em sempre lutar pela construção, na verdade, eu gostaria de permutar um imóvel aí. Alguém já deve saber desse projeto, algumas pessoas, mas isso é uma outra história. Eu também vou entrar nessa história, vou contar essa minha história que também é real, que tem pessoas que participaram dela, que estão vivas, que podem dar o seu depoimento, né? Que é acerca da luta por um museu e arquivo histórico de grandes proporções para Vacaria. Isso é de certa forma, uma missão para mim. E esse canal, um dos objetivos também é esse. É procurar conscientizar a Vacaria da importância histórica que ela tem. O município de Vacaria, ele tem uma importância histórica muito grande, que vai além da sua consideração do dia a dia. As pessoas não se dão conta da importância histórica de Vacaria. Então, por isso estou abrindo esse canal, né, História Legal, para conscientizá-los da importância desse município, né, da sua participação na história do estado do Rio Grande do Sul e na história do Brasil. Quiçá do mundo, né, já que exportamos para o mercado comum europeu carne e, atualmente, para muitos países, exportamos maçã, exportamos pequenos frutos, exportamos soja em muitas toneladas, né? Então está na hora de Vacaria mudar a sua mentalidade, levantar a sua autoestima, amar viver aqui, né? Até vou citar para encerrar esse vídeo hoje, a frase que eu coloquei aqui no livro, e não foi à toa, né?
Dedico este trabalho à comunidade vacariense, o lugar que escolhi para viver. Eu poderia escolher qualquer lugar do mundo, porque se a pessoa luta, ela vai atrás, ela consegue. Mas eu escolhi viver aqui. Obrigada a todos vocês. Aqui temos os meus contatos. Se alguém tiver interesse no livro físico do Frigorífico Vacariense, pode solicitar nesses contatos. Logo teremos também a versão Kindle, provavelmente vendida na Amazon. Então, para aquisição do livro, os contatos acima. Curtam e inscrevam-se no canal, ativem o sininho para as notificações. Convido desde já a não percam o próximo capítulo do canal História Legal, do Regional para o Universal, um canal comprometido com a verdade. O próximo capítulo, a saga do frigorífico vacariense. Na próxima semana. Obrigada a todos e até lá!